Depois de 8 meses com a Selic em 15% ao ano, o Banco Central decidiu cortar a taxa de juros em 0,25 pontos percentuais. E a Selic, que anteriormente estava em 15%, há muito tempo agora está em 14,75%. E o objetivo desse vídeo é tão somente dizer como isso vai impactar seus investimentos, saber se os seus rendimentos vão ou não ser afetados com essa nova taxa e quais são as expectativas para as próximas reuniões. E a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que a Selic é o principal instrumento criado pelo Banco Central para poder controlar a inflação. Então todas as vezes que o Banco Central quer desestimular a economia que está mais aquecida, ele aumenta a taxa de juros. E quando existe um controle desses índices inflacionários, ou seja, a inflação está dentro da normalidade, ali a taxa Selic vai começar a cair para poder estimular a economia. E nesse período longo, onde a taxa de juros esteve a 15%, a economia de fato não estava andando, porque vamos parar para pensar como pessoas inteligentes. Por que você vai querer empreender, ter uma série de tributações, se você tem uma taxa de juros a 15%, ganhando mais de 1% ao mês, sem um risco? Então a maioria das pessoas vão ser desestimuladas a empreender, vão ser desestimuladas a fazer com que a economia cresça quando a taxa de juros está lá em cima. Só que engana-se quem pensa que o Banco Central olha apenas para a inflação quando vai tomar uma decisão de cortar ou não a taxa de juros. E quando nós acessamos a ata do Copom, um dos primeiros critérios é o cenário externo. E olha só o que está escrito, né? O ambiente externo ainda se mantém incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, com reflexo nas condições financeiras globais. Ou seja, um dos primeiros critérios e um dos critérios mais importantes para o Banco Central tomar essa decisão é também olhar como é que está a política americana, ou seja, a gestão dela. Porque se o mercado emergente ele não estiver tão atrativo assim, geralmente não vai ter capital internacional entrando aqui no Brasil. Porque qual das duas moedas, aos olhos de todo mundo, é mais segura, o dólar ou o real? Então, à medida que os países emergentes têm para tentar atrair olhares do mundo todo, é elevando a taxa de juros, ou seja, o prêmio maior. Porém, uma coisa interessante está acontecendo, a taxa de juros dos Estados Unidos está começando a cair, e quando a taxa de juros cai lá, o dinheiro vai para a economia. E fica mais fácil também de diminuir a taxa de juros aqui também, já que não precisaríamos ter um juros tão elevado para captar recursos internacionais. O segundo ponto é a atividade econômica doméstica, né? Olha só, em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores segue apresentando, conforme esperado, uma trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica. E nós temos que entender uma coisa, que o Brasil ele demanda de alguns produtos, bens e serviços. E quanto mais demanda tiver sobre esses produtos, mais isso tende a gerar uma inflação cada vez maior. Se a inflação ficar acima do estipulado pelo Conselho Monetário Internacional, o CMN, que é o órgão máximo do sistema financeiro, ele estipulou uma meta de 3%, com a margem de 1,5%, sendo que o teto ali fica na casa dos 4,5%. E se a economia estiver muito aquecida, isso começa a gerar uma inflação mais alta e o Banco Central tem que ali intervir, elevando a taxa de juros para poder conter a inflação. Aqui no sétimo tópico da ata do Copom, nós temos a política fiscal. Olha só, a política fiscal tem um impacto de curto prazo, majoritariamente por meio do estímulo à demanda agregada. E olha só esse ponto aqui, ó, que tem potencial de afetar a percepção sobre a sustentabilidade da dívida e impactar o prêmio a termo da curva de juros. O que isso quer dizer? Vamos supor que nós temos duas pessoas aqui, a pessoa A e a pessoa B. As duas pediram dinheiro emprestado, só que uma você sabe que administra bem o dinheiro e a outra você sabe que só vive endividado. Para qual dessas duas pessoas você vai cobrar um juros maior? Para a pessoa que obviamente tem problemas com o dinheiro, porque ela vai te pagar muito mais pelo risco que você está tendo ao investir e emprestar dinheiro para ela. Mas o que você está querendo dizer com isso? É bem simples. Quando o Banco Central diz que a política fiscal tem o potencial de afetar a percepção e impactar o prêmio da curva de juros, é exatamente isso que eles estão querendo dizer. Porque se o governo gasta demais, a percepção de risco aumenta. E com a percepção de risco aumentando, o mercado começa a exigir juros cada vez maiores. E quando essas taxas começam a subir demais, o Banco Central tem uma dificuldade de diminuir a taxa de juros. Quando nós pegamos o tópico 8 e o tópico 9, temos coisas bem importantes, olha só. As expectativas de inflação medidas por diferentes instrumentos obtidos de diferentes grupos de agentes seguiram a trajetória de declínio, mas permanecem acima da meta da inflação em todos os horizontes. E olha só o capítulo 9. As leituras recentes indicam um arrefecimento da inflação que abrange tanto o índice cheio quanto as aberturas de medidas subjacentes. Ponto importante, a combinação de um câmbio mais apreciado, real versus dólar, e um comportamento mais benigno das commodities contribuiu para a redução nas inflações de bens industrializados e alimentos.
O que isso quer dizer, Kaique? A nossa economia ela é extremamente dependente do dólar. E se o dólar sobe demais, como já falei anteriormente, isso complica os olhares internacionais para o nosso país. Só que aconteceu uma coisa muito importante que mudou ali os rumos que já estavam traçados para a Selic ser cortada, que foi a guerra entre Estados Unidos e Irã. E esse conflito acabou valorizando o dólar, isso eu digo de forma global, e também tivemos ali a questão do Estreito de Hormuz sendo bloqueado. É importante mencionar que 20% da passagem do petróleo mundial passa por ali. Tá bom, Kaique, mas como que isso impacta a Selic? Não tem nada a ver com geopolítica. Eu pensei que fosse só inflação, pensei que fosse só olhar ali como é que o governo está gastando. Não necessariamente. Porque quando nós olhamos para a produção de combustíveis no Brasil, a Petrobras detém 85% do refino, ou seja, do processo de refinaria, onde vai ter ali os derivados, né? Gasolina, diesel e por aí vai. Só que nós temos um problema, porque o petróleo ele sobe de preço, mas se não houver o repasse, vamos ter uma defasagem. E quanto mais aumenta, menos margem a companhia tem para se manter saudável. E uma coisa que nós precisamos entender é que o Brasil não é 100% autossuficiente quando o ramo é petróleo. E por que eu digo isso? Pois existem empresas privadas que realizam um trabalho de importação dos combustíveis. E como esses combustíveis são cotados em dólar, um petróleo mais alto vai encarecer essas empresas privadas que fazem esse trabalho de importação. Ou seja, não vai haver estímulos para essas empresas importarem. Porque quando você tira o petróleo de um lugar com um preço X e traz para cá com um preço infinitamente menor, a margem é muito mais apertada e, obviamente, não vai ter um estímulo para continuar fazendo esse tipo de trabalho. E se essa escalada de conflitos continuar e piorar a questão de defasagem, podemos ter um desabastecimento. Ah, Kaique, mas o que isso tem a ver com o meu bolso? Vamos lá, quando o combustível sobe, não é apenas o seu bolsinho que vai ser impactado. Isso eu digo porque o principal modal do nosso país é rodoviário. E se o combustível sobe, frete vai subir também. E se o frete subir, os alimentos vão ficar mais caros também. Ou seja, o preço final do produto para o consumidor vai ficar muito mais caro. Quem lembra aí daquela greve dos caminhoneiros, onde um saco de batata que estava custando R$10 no Ceasa começou a valer 50? E tudo isso pressiona a inflação. E pressionando a inflação, existe uma menor margem de corte na taxa de juros. Uma coisa nós precisamos saber, o ciclo de cortes estava certo, nós sabíamos que iria ser cortado. Mas por conta dos recentes conflitos, nós não sabíamos a magnitude dos cortes. Tudo bem, Kaique, você está falando de geopolítica, você está falando de Selic, você está falando de conflitos internacionais, Estreito de Hormuz, mas e os meus investimentos? Como que eles vão ser impactados nisso? Bom, como falei anteriormente, a Selic hoje está em 14,75% e ainda é um rendimento interessante. E mesmo que historicamente a Selic tenha sido tratada em patamares mais elevados, esses patamares não são sustentáveis para a economia. Kaique, você está falando besteira, vou te provar. Quando nós olhamos para a composição da dívida pública do país, vocês podem ver aqui ó, que 49,42% está atrelada a uma taxa flutuante. Ou seja, se a Selic sobe, o país ele gasta muito mais pagando apenas juros de dívida. E isso não é saudável para um país. Os juros mais elevados eles vão pressionar algumas empresas. Por exemplo, nós tivemos ali a Raizen e o Grupo Pão de Açúcar pedindo recuperação extrajudicial. Ou seja, as empresas estão tentando fechar um acordo para conseguir pagar suas próprias dívidas. Uma Selic muito alta se torna insustentável para a própria economia do país. Então, olhando todos esses aspectos, né, você precisa entender que só vale a pena montar toda a tua carteira em renda fixa se você entende que o teu perfil de investidor é extremamente conservador ou que você entende que de fato não tem muito conhecimento. Conhecendo o seu perfil de investidor, tudo bem, porque você não vai ficar só nisso, mas eu entendo que é uma fase. Inclusive, se você não tem conhecimento, quer aprender sobre investimento, entra na minha comunidade, porque na minha comunidade você tem acesso vitalício a aulas, você tem um grupo dos alunos, você tem material de apoio e tem resultados que é o que está aparecendo aqui na tela, dos nossos alunos, dos nossos clientes, das pessoas que de fato estão conosco, onde tem ali reuniões em vídeo, você tem todo um material completo para sua formação e eu mesmo vou estar te orientando nessa jornada. Clica no link aqui embaixo da descrição para você aprender a investir e sair do raso no mercado financeiro. Inclusive, tem pessoas que se achavam entendedoras de mercado financeiro que quando entraram na comunidade viram que não sabiam tanto assim e agora são pessoas cada vez mais inteligentes. Então, eu faço esse convite para você. Entra na minha comunidade porque vai ter coisa muito boa para você e houver esse passo de coragem para receber dividendos
nacionais e dividendos internacionais também. Então, se você está querendo começar e está colocando apenas em renda fixa, tudo bem, mas não faça isso de muleta, porque nós não temos como prever o que vai acontecer no mercado. E um outro ponto interessante é que o Brasil ele tem muita dificuldade com uma taxa de juros alta assim de crescer, porque qual é o empresário que vai querer empreender ou qual é o empresário que vai querer abrir empresa com uma taxa de juros a 14%? É extremamente alto. O empresário ele vai deixar o dinheiro ali numa renda fixa pagando ali 1% ao mês. Então vocês conseguem entender que a Selic mais alta ela é um instrumento que desestimula a economia, sendo que, se você puder ver aqui na tela, a medida da Selic vem diminuindo ao longo do tempo, desde o início do plano real. Então o índice de rentabilidade vem abaixando. Então tome decisões baseadas no teu perfil de investidor. Ah, Kaique, mas e os meus rendimentos? Bom, seus rendimentos eles vão render ligeiramente abaixo, porque agora todo investimento que é 100% do CDI, ao invés de render 14,90 com uma Selic a 15%, vai render 14,65 via a Selic a 14,75. Então o CDI ele anda coladinho ali com a Selic, mas você vai ter um rendimento ligeiramente menor. Só que é aquilo, você precisa ficar ligado nos ramos macroeconômicos e para onde a economia está indo, né? Não precisa ficar tentando reinventar a roda, faça o arroz com feijão bem feito e vai dar certo. E por que eu digo isso? É porque não tem como controlar as variáveis do mercado, né? Eu digo que o mercado financeiro ele é de exatas, mas ele também tem ramos de humana. Quem iria imaginar que ia ter uma guerra, né? E essa guerra iria impactar diretamente o corte da Selic? Então ninguém estava esperando por essa guerra e o mercado ele tende a fazer algumas novas projeções, novos cálculos, novas estatísticas para poder fazer com que a economia avance. Então se você não tem conhecimento, clica no link aqui embaixo e vem participar do nosso conteúdo. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, clica no like, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do corte na Selic, né? Você acha que de fato eles fizeram certo em cortar agora ou não, deveria ter cortado mais? Deixa aqui embaixo nos comentários e vamos conversar. Já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo e vamos avançar. Um grande abraço a todos, Deus abençoe, invista bem, invista corretamente e siga o meu canal para mais informações. Valeu, fui!